Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão, nesta segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2024, penúltimo dia do ano e a gente cheio de coisas do Mengão para conversar. O ano do Flamengo está começando diferente de outros anos. A gente vai falar mais, por exemplo, sobre saídas de jogadores do que de chegadas de atleta. Se no ano passado nós tivemos um investimento muito alto, e entenda quando eu digo ano passado, 2024, se a gente teve um investimento muito alto em jogadores, trouxemos Carlos Alcaraz, o próprio Nicolás de la Cruz, Matias Vinha, dentre tantos outros, nesse começo de 2025 as coisas devem ser um pouquinho diferentes. O Flamengo deve esperar a saída de alguns atletas para poder trazer outros para o elenco rubro-negro. A gente vem conversando um pouquinho sobre isso e eu quero falar com vocês sobre jogadores que estão na iminência de deixar o clube e se há necessidade de substituí-los ou não. Também quero falar com vocês a respeito de CR7, de Cristiano Ronaldo. Há um tempo atrás, o BAP deu uma entrevista sugerindo que tentaria a contratação do Cristiano Ronaldo. Agora, Cristiano Ronaldo não teve seu contrato renovado com o Al Nassr. Será que seria o momento ideal de fazer uma proposta pelo Cristiano Ronaldo? Você prefere o Cristiano Ronaldo de 40 anos ou o Roberto Firmino com 33? E o Ener Valencia, com mais de 35 anos, seria uma boa no Mengão Queridão também? Tá vendo? Tem muita coisa pra gente conversar, tem muita coisa pra gente debater, e é isso que nós vamos fazer agora. Mas antes de mais nada, eu quero pedir o seu like, a sua inscrição. Quero pedir para que você compartilhe os nossos vídeos para que mais irmãos rubro-negros, mais irmãs rubro-negras possam saber da existência do nosso canal e vir para esse bate-papo informativo que a gente faz todo santo dia. E quero te pedir também para que em cada tópico que a gente abordar, vocês comentem. Valeu? E de lambuja, se der, dá uma passadinha no nosso canal No Mundo Agora, se inscreve lá e dá uma moral pra gente nesse novo projeto que a gente está tocando. Valeu? Mas olha, vai aquela dica de sempre para você que está apertado financeiramente, tá? É a Mais Ágil. Eu sempre falo da Mais Ágil com vocês. Por quê? Porque a Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Então, se você está apertado, precisando de dinheiro para pagar suas contas, começar bem o próximo ano, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e falar hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Se você preferir, ligue no 55-99212-9983. Repetindo, 55-99212-9983. Pode falar com o atendente da Mais Ágil que ele vai ser rápido pra caraca para te ajudar nessa questão da aquisição do seu FGTS. Valeu? A Mais Ágil eu recomendo porque na Mais Ágil eu confio. Nação, como eu falei na abertura do vídeo, esse início de ano está sendo bem diferente para a nação rubro-negra. Ao invés da gente estar falando de nomes importantes que poderiam vir para rechear o elenco rubro-negro, nós estamos falando mais de saídas de jogadores e estamos falando muito também da nova estrutura do departamento de futebol do Flamengo. Como eu já trouxe para vocês, o Zé Boto não vem sozinho. Ele vai vir com mais profissionais para rechear o scout e a área técnica do Departamento de Futebol do Flamengo. Mas não vão ser só essas as mudanças. Bruno Spindel continua sendo funcionário do Flamengo e eles ainda não decidiram pela permanência ou pela saída do hoje diretor executivo do clube. O BAP também deve começar a nomear novos funcionários no Departamento de Futebol do Flamengo a partir do dia 2 de janeiro. Há a possibilidade, por exemplo, de uma reformulação no departamento médico do clube. BAP não é fã do trabalho do Dr. Márcio Tanuri e deve desligar o médico tão logo seja possível substituí-lo. A ideia do BAP é por Dr. José Luiz Runco, mas há negociações em andamento porque, segundo eu apurei, o Dr. José Luiz Runco ele não quer vir para o Flamengo só para vir. Ele quer vir para o Flamengo para poder mudar a concepção do que é hoje o Departamento Médico do Flamengo. O Departamento Médico do Flamengo hoje, ele basicamente trabalha apenas com a prevenção de lesões. Raramente, em lesões como as do Pedro, do Bruno Henrique, o Departamento de Futebol do clube tem uma participação importante nisso. É mais na parte de fisioterapia, pós a realização da cirurgia. O Dr. José Luiz Runco é um médico especializado
na questão do esporte em geral, inclusive fazendo cirurgias. O seu filho, Guilherme Runco, também é especialista em cirurgias, já tendo trabalhado inclusive no Flamengo e no Corinthians. Para você ter um médico cirurgião na sua equipe, você enxerga situações além das de prevenção. É isso que está sendo debatido com o Runco agora. O Runco está conversando com o Flamengo uma questão de maquinário e equipamento, porque, de novo, repito, hoje o nosso departamento médico ele é mais voltado em equipamentos de prevenção do que de equipamentos para cura de verdade. Então, por isso os atletas demoram um pouco mais de tempo para poder retornar, tem que ter toda uma situação ali para o atleta poder retornar depois de uma cirurgia, depois de alguma lesão, e o Runco quer mudar isso, o Runco quer ter a parte preventiva, óbvio que é importante, mas ele quer também ter um pós-operatório, ele quer melhorar muito a questão do departamento médico do Flamengo e quer trazer uma equipe robusta. Segundo eu apurei, muitas pessoas vão sair do clube se o Runco entrar, porque ele quer montar uma equipe que ele confie, uma equipe dele. Então o departamento médico seria todo alterado. Por isso da demora nas negociações aí, para o Papi precisa entender o que ele tem à disposição financeiramente, e isso está sendo feito na transição, para que ele possa mexer ou não no departamento médico do clube. A prioridade sempre vai ser o departamento de futebol. A primeira casa que tem que ser arrumada é a do departamento de futebol. Mas esse ano, se tudo der certo, nós vamos passar de 80 jogos, se a gente chegar nas finais que a gente pretende chegar. E para isso, o clube tem que estar muito bem azeitadinho também na parte do departamento médico. Tá vendo só? Esse ano a gente está falando de coisas diferentes. A gente não está falando só de grandes nomes, de nomes que poderiam vir para o Clube de Regatas do Flamengo. A gente está falando na reestruturação de um departamento que sabe-se lá Deus por quê acabou ficando sucateado. Numa gestão que foi tão boa como a gestão de Rodolfo Landim, o departamento de futebol do Flamengo basicamente precisa ser trocado na sua inteira. Tem que trocar quase tudo no departamento de futebol. E aí é que está fazendo a situação toda demorar para que se tenha resultados também dentro de campo. Saíram Davi Luiz e Gabriel Barbosa. Deu um alívio na folha de pagamento, mas é um alívio que não pode ficar por muito tempo, é um alívio que necessita ser preenchido, porque quando sai o Davi Luiz, ok, você tem Cleiton, Léo Pereira, Léo Ortiz e Fabrício Bruno, mas quando você deixa o Gabriel ir embora, você não tem um centroavante para poder trazer para o lugar. E aí eu já falei para vocês, nomes como Anderson Talisca, nomes como o Roberto Firmino, são nomes que a diretoria rubro-negra enxerga como nomes que possam vir e acrescentar mais ao Flamengo, resolvendo esse problema. Esses jogadores que eu citei estão na casa dos 30 ou acima dos 30, como é o caso do Roberto Firmino, com 33 anos. Mas saiu agora na imprensa, desde ontem, né, que o Cristiano Ronaldo não acertou sua renovação contratual com o Al Nassr. Lá na Espanha, eles dizem, inclusive, que o Cristiano quer um novo desafio na carreira. Cristiano Ronaldo tem 40 anos. Há um tempo atrás, cerca de 5 anos e meio atrás, o atual presidente do Flamengo, o BAP, falou que se dependesse dele, ele faria uma proposta para o Cristiano Ronaldo, tentaria reduzi-lo com umas mulatas sambando. Foi até um depoimento bem misógino que eu não gostei. Mas enfim, ele falou em tentar a contratação do Cristiano Ronaldo. Naquela época, ele havia sido VP de marketing e trabalhava com o Bruno Spindel como seu diretor de marketing. Falar como diretor de marketing é interessante, é legal, é maneiro. O marketing visa audiência, o marketing visa trazer recursos novos para o clube. Agora, e como presidente do Flamengo? Será que neste momento o BAP poderia pensar em trazer o Cristiano Ronaldo para cá? E mais, eu tenho visto muito vocês se queixando dos jogadores que o Flamengo está tentando trazer, como é o caso do Firmino, por exemplo, por conta da idade dele. Eu vivo batendo na tecla que o Felipe Luiz veio com 33, o Rafinha veio com 33, o Diego Alves veio com 32, o Diego Ribas veio com 31, o Alexandro veio com 33, mas ainda assim a galera bate na tecla do Roberto Firmino ter 33 anos e ser um velho. O Flamengo vai montar um centro geriátrico. Mas e o Cristiano Ronaldo?
Essa turma que é contra o Roberto Firmino seria contra também uma possível vinda do Cristiano Ronaldo? Vale lembrar que a gente está trocando uma ideia sobre idade de jogadores e a utilização dos mesmos. O Flamengo, até o momento, não negocia com o Cristiano Ronaldo. Inclusive, acredito eu que seja dificílimo trazer o Cristiano Ronaldo para cá. Eu até acho que é mais fácil você conseguir contratar um Messi do que o Cristiano Ronaldo. Sabe por quê? Porque o Cristiano Ronaldo é europeu. Então, para ele, o mundo dele está lá na Europa. Ah, mas ele não foi para o mundo árabe? Mas é porque lá são rios e rios e rios e rios de dinheiro. A gente não tem rios e rios e rios e rios de dinheiro para poder bancar o Cristiano Ronaldo. Então, a América do Sul só seria atrativa para o craque se fosse para ele provar alguma coisa desportivamente. Financeiramente, não valeria a pena para ele. Ele estaria longe da família, ainda que trouxesse, a adaptação poderia ser bem complicada. Eu vejo o Cristiano Ronaldo muito mais com o pé nos Estados Unidos, jogando a MLS, do que aqui no Brasil. Então, é só uma troca de ideias com relação à idade do atleta, tá? O atleta com 40 anos, você gostaria que ele viesse jogar no Flamengo agora? E o Neymar, que também já está chegando ali perto daquela idade, também seria bom? Eu tenho particularmente a minha opinião, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Firmino não cabe por ter 33 anos. Cristiano Ronaldo caberia no Flamengo aos 40 anos? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? E como eu falei, a gente também está preocupado com as saídas. E, gente, chega a ser engraçado ver as notícias que o Jorge Sampaoli quer fulano, ciclano e beltrano do Flamengo, né? Ele deve estar querendo montar o clube de regatas Rennes da França, né? Mas o Rennes não está bem das pernas na França, não, tá? Apesar do valor financeiro poder seduzir alguns jogadores do Flamengo, a parte de competitividade é nula. O jogador do Flamengo que sair daqui do clube para ir para o Rennes da França, muito provavelmente ele vai perder visibilidade com a possibilidade de ir para a seleção brasileira. O Rennes hoje é o 12º colocado com 17 pontos. Só para vocês terem uma ideia, o líder PSG tem 40 pontos. Na segunda colocação vem o Mônaco com 30 pontos. O campeonato francês é quase uma MLS. Está muito perto de se tornar uma MLS. Só não é de fato ainda, porque a MLS ainda engatinha, trazendo mais jogadores de renome mais velhos do que forma jogadores bons lá. Porque o campeonato francês hoje e a Liga One e os clubes franceses lá estão numa decadência, tem clube fechando as portas, tem clube pedindo falência, tem clube deixando de ter o módulo profissional. Então, assim, a escolha pelo Rennes da França hoje tem que ser uma escolha muito bem pensada. E o Jorge Sampaoli gostaria de ter o Fabrício Bruno, e aí essa ânsia do Fabrício Bruno por jogar na Europa pode acabar tirando ele do Flamengo no início do ano, é uma vontade do atleta. Os caras querem o Eric Pulgar, inclusive há a possibilidade até deles pagarem a multa de um jogador que está prestes a encerrar contrato com o Flamengo, a terminar o seu contrato com o Flamengo. A situação do Eric Pulgar é a seguinte: ele está esperando a nova diretoria assumir para poder renegociar o seu contrato, para poder ficar mais tempo no Flamengo. O contrato dele vai até o final de 2025. Por que então o clube viria e pagaria a multa, que é altíssima, do Eric Pulgar, se em 6 meses ele pode assinar o pré-contrato? Porque o Sampaoli é desesperado. E o Sampaoli quer os atletas agora para janeiro. Não quer esperar junho. Então, se a direção do Rennes for na cabeça do Jorge Sampaoli, para ter o Eric Pulgar em janeiro, eles vão ter que pagar a multa ou vão ter que pagar muito perto disso para o Flamengo poder liberá-lo. É importante salientar aqui. Essas notícias de Gerson, de Eric Pulgar, de Alan, de Fabrício Bruno, em quaisquer clubes que sejam, a maioria delas estão saindo e pipocando aqui de dentro do Brasil. Se você for lá na França, ou nos portais franceses, ou tentar um contato com um jornalista na França, não há informações sobre esses pedidos de Sampaoli vindo de lá para cá. Eles brotam aqui. A mídia chilena começou a reportar, por exemplo, o interesse do Sampaoli no Eric Pulgar, e eles ligam esse interesse no tempo que eles passaram juntos na seleção chilena. Assim como o nosso chileno, Sampaoli também é chileno. Então, eles ficam conectando essa situação. Sampaoli é argentino, mas trabalhou na seleção chilena por muito tempo, sendo campeão, inclusive, da Copa América. Então, essa situação, esse laço que eles têm, faz com que a imprensa chilena
una os dois em notícias. Mas lá na França não tem absolutamente nada sobre os tais pedidos de Jorge Sampaoli. Mas a gente sabe que não é difícil do Sampaoli estar pedindo Deus e o mundo, não, porque ele foi assim no Santos, no Atlético Mineiro, no Flamengo, ele pede geral. Se ele consegue ou não, são outros 500. Gerson, dificilmente sairá do Flamengo, é o jogador mais importante do clube hoje e o Felipe Luiz o quer para a próxima jornada, para a próxima temporada. Então, descarta-se totalmente uma saída do Gerson, até porque o próprio jogador não vê com bons olhos uma saída do Flamengo. Ele já fez isso uma vez e não queria fazer. O pai dele deu uma forçada para ele ir para o Olympique de Marselha. Ele não se sentiu bem lá. Ah, Fabrício, mas agora é o Liverpool. Será? Será mesmo? Se o Liverpool vier, vamos ver qual vai ser a atitude do Gerson. Mas, por enquanto, neca de futibiriba de nada para Gerson, para o Wesley. Existem sondagens, não existem propostas. Também não existe para o Eric Pulgar, nem para o Fabrício Bruno e nem para o Alan, que agora a última aí é que o Sampaoli está interessado também no Alan. Foi o Sampaoli que trouxe o Alan para o Flamengo, da época que eles jogaram juntos lá no Atlético Mineiro. Mas, de novo, não há absolutamente nada, nenhuma proposta chegou ao Flamengo, que inclusive pode emprestar o Alan caso chegue mesmo uma proposta ou o interesse do time francês. Mas por enquanto não tem nada. Fabrício, em que pé o Flamengo está agora? Verdadeiramente falando, pessoal, sendo bem sincero, olhando no olho de vocês como sempre foi, falando a verdade, doa quem doer, mesmo que doer nós mesmos, o que o Flamengo está focado hoje é na reestruturação do departamento de futebol. Vários nomes pipocam. Agora o próximo nome que está pipocando é do Ener Valencia, que está na reserva do Inter. E por isso poderia ser mais fácil de trazer para o Flamengo. A informação que eu tenho é que o Flamengo não está pensando no Ener Valencia. É um bom jogador, jogou demais a última Copa do Mundo, jogou demais na mão do Jorge Jesus também na Turquia, se não me falha a memória. Mas não é aquilo que o Flamengo almeja, pelo menos nesse momento. O Flamengo quer um jogador com muito mais nome do que o Ener Valencia para poder assumir a vaga do Pedro e para poder jogar ao lado do Pedro depois. A verdade é que os caras ainda estão sentando, estão se organizando para poder definir aquilo que eles vão fazer a partir do dia 1º de janeiro. O Boto foi no Ninho ontem, viu a movimentação do pessoal, vai dar uma coletiva hoje às 3 horas que nós vamos transmitir lá no Central do Fla, e ele ainda está se ambientando, conheceu funcionários ontem, conheceu o Ninho do Urubu, os funcionários que o BAP vai trazer consigo vão chegar só no comecinho de janeiro. Então, pessoal, a verdade, para nunca enganar vocês com nada, é que hoje o Flamengo está na estaca zero de propostas pelos seus atletas e de propostas para atletas poderem vir para o Flamengo. Há muito estudo, há alguns nomes estudados, mas a movimentação a gente vai ter a partir do próximo ano. Valeu? Sendo o mais sincero possível com vocês. Estamos juntos e misturados sempre. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua lealdade com a gente, tá? Dá um pulinho lá no Mundo Agora. Estou muito orgulhoso do trabalho que eu estou fazendo lá e queria apresentá-los a vocês. O link está aqui, ó, no primeiro comentário, na descrição, na primeira linha da descrição, no comentário fixado, tá a Mais Ágil. Tamo juntos, obrigado por tudo, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.